Quando eu disse para meus amigos que iria para o Brasil, quase todos reagiram da mesma forma. Eles falaram de praias infinitas, samba o tempo todo, pessoas sempre sorrindo e uma vida que parecia uma festa permanente. Na minha cabeça, o Brasil era um cartão postal vibrante, cheio de cores e música, mas também um lugar que eu imaginava um pouco caótico, talvez improvisado demais, onde tudo funcionava no ritmo lento do calor. Eu pensei que encontraria apenas turistas, paisagens famosas e uma cultura que girava em torno de carnaval e futebol. Foi somente quando pisei aqui que comecei a perceber o quanto eu tinha entendido tudo de forma superficial. A primeira surpresa aconteceu logo no aeroporto. Eu esperava uma recepção calorosa, mas não imaginava a quantidade de detalhes que começariam a desconstruir minha visão. As pessoas falavam rápido, com expressões que eu não conhecia e mesmo assim faziam questão de me ajudar. Um funcionário percebeu minha dificuldade com o idioma e começou a misturar português com gestos, sorriso e paciência. Aquilo me chamou a atenção. Não era apenas simpatia. Era uma forma natural de acolhimento que parecia fazer parte do cotidiano. Eu senti que, ali o contato humano era mais direto, mais próximo, quase como se a distância entre estranhos fosse menor. No caminho até a cidade, olhando pela janela, eu percebi outra coisa que eu não esperava. O Brasil não parecia apenas um cenário tropical. Havia contrastes, bairros com estilos diferentes, ruas movimentadas e uma mistura de moderno com cotidiano simples que criava uma identidade própria. Eu tinha imaginado apenas praias, mas encontrei uma cidade viva com cafés pequenos, padarias cheias logo cedo, e pessoas conversando nas calçadas como se o tempo tivesse um ritmo diferente. Não era lento, era apenas mais humano. Quando entrei em uma padaria pela primeira vez, achei que seria uma experiência comum. Peguei um café e tentei me sentar discretamente. Em poucos minutos, alguém pusou conversa comigo. Perguntaram de onde eu vinha, o que eu achava do Brasil, se era minha primeira vez. Eu percebi que, ali a conversa com desconhecidos não era invasiva, era natural. As pessoas pareciam genuinamente curiosas. Eu comecei a entender que o Brasil não é apenas calor no clima, mas também no comportamento. Outra coisa que me surpreendeu foi a forma como o cotidiano é vivido com intensidade. Em muitos lugares que eu já visitei, as pessoas parecem sempre com pressa, olhando o relógio, correndo entre compromissos. Aqui, mesmo com movimento e trabalho, existe espaço para pequenas pausas. Gente rindo enquanto toma café, amigos se encontrando no meio da tarde, famílias conversando em mesas longas. Eu percebi que esses momentos não são exceção, são parte da rotina. Eu também tinha a ideia de que o Brasil seria culturalmente homogêneo. Rapidamente percebi que isso não fazia sentido. Cada pessoa que eu conhecia me falava de uma região diferente, com sotaques, comidas e costumes próprios. Um me falava do sul e do frio inesperado, o outro do nordeste e da energia contagiante, outro da Amazônia e da relação com a natureza. Eu comecei a sentir que o Brasil não é um único país no sentido cultural, é como um mosaico de identidades que convivem lado a lado. No primeiro almoço com brasileiros senti mais uma quebra de expectativa. Eu imaginei algo rápido, mas a refeição virou uma experiência longa. Havia arroz, feijão, salada, carne, e tudo parecia simples, mas ao mesmo tempo muito completo. Eles explicaram cada prato com orgulho. Eu percebi que a comida aqui não é apenas alimentação, é conversa, é convivência, é tempo compartilhado. Eu senti que estava participando de algo maior do que apenas um almoço. O que mais me chamou a atenção foi a maneira como as pessoas expressam emoção. Riem alto, falam com as mãos, mudam o tom de voz. No começo achei que era exagero, depois entendi que é apenas autenticidade. Não existe tanto filtro emocional. Quando alguém gosta de você, demonstra. Quando acha algo engraçado, ri de verdade. Essa espontaneidade começou a me contagiar. Caminhando pela rua, notei também a música presente de forma inesperada. Não era um espetáculo, era algo cotidiano. Um carro passando com som, alguém cantarolando, um bar tocando ao fundo. A música não parecia algo separado da vida, mas misturada a ela. Isso mudou minha percepção sobre o estereótipo de festa constante. Não é que tudo seja festa.
é que a alegria aparece naturalmente nos pequenos momentos. Eu percebi também como o espaço público é vivido de forma diferente. Praças com pessoas conversando, crianças brincando, vendedores ambulantes interagindo com quem passa. Existe uma sensação de vida acontecendo fora de casa. Eu comecei a entender que o Brasil que eu imaginava era apenas uma caricatura. O verdadeiro Brasil é mais complexo, mais cotidiano e mais humano. Naquela primeira semana, eu senti que cada detalhe desmontava uma expectativa antiga. Eu não encontrei apenas um país de festa, encontrei um país de relações. Não encontrei apenas paisagens bonitas, encontrei histórias em cada esquina. Não encontrei apenas calor tropical, encontrei calor humano. E naquele momento, eu percebi que minha viagem não seria apenas sobre conhecer lugares, mas sobre aprender a enxergar o Brasil, além das imagens que eu tinha criado antes de chegar. Nos dias seguintes, comecei a perceber algo que eu não esperava. O Brasil não se revela de uma vez. Ele aparece aos poucos, em pequenos encontros, em detalhes do cotidiano, em gestos que parecem simples mas carregam significado. Eu comecei a andar mais sem destino, apenas observando, tentando entender o ritmo das pessoas. Foi assim que percebi que o tempo aqui não é exatamente mais lento, ele é vivido de forma diferente. As pessoas trabalham, correm, enfrentam trânsito, mas ainda encontram espaço para conversar, rir e parar por alguns minutos para simplesmente existir. Uma manhã sentei em uma pequena mesa ao ar livre. O sol já estava forte, mas ninguém parecia incomodado. Um senhor lia jornal enquanto tomava café, duas mulheres conversavam com intensidade, um grupo de amigos ria alto como se aquela fosse a parte mais importante do dia. Eu percebi que, aquele momento simples tinha um valor que eu não estava acostumada a ver. Em muitos lugares, o café é apenas um combustível. Aqui, ele parecia ser uma pausa real. Outra coisa que me chamou a atenção foi a forma como as pessoas se cumprimentam. Não é apenas um gesto rápido. Existe proximidade, contato visual, sorriso sincero. Mesmo quando não se conhecem muito bem, o tom é caloroso. Ou comecei a entender que comunicação aqui vai além das palavras. O jeito de falar, o olhar, toque leve no braço, tudo faz parte da conversa. No começo eu me sentia um pouco tímida, depois percebi que essa proximidade cria uma sensação de pertencimento quase imediata. Também comecei a notar as diferenças dentro da própria cidade. Alguns bairros pareciam mais tranquilos, com casas baixas e gente conversando na calçada. Outros eram mais movimentados, com prédios altos e pessoas indo e vindo com rapidez. Mesmo assim, em todos os lugares existia um elemento comum. As pessoas sempre encontravam um jeito de tornar o ambiente mais vivo. Uma cadeira na porta, música baixa, conversa improvisada. Pequenos detalhes que transformam o espaço em algo compartilhado. Eu tinha imaginado que a vida urbana seria mais impessoal. Mas o que encontrei foi o oposto. Em uma pequena loja, a atendente me reconheceu no dia seguinte. Perguntou se eu tinha gostado da cidade, me deu dicas de lugares e até sugeriu uma sobremesa típica. Aquilo me surpreendeu. Não era atendimento automático, era interesse genuíno. Eu comecei a perceber que as relações aqui se constroem rapidamente, mesmo em encontros curtos. Outro momento que mudou minha percepção aconteceu em um transporte público. Eu esperava silêncio e pessoas olhando para o celular. Em vez disso, havia conversa. Um grupo discutia futebol com paixão, alguém comentava sobre o clima, outro ria de algo que tinha acontecido no trabalho. Não era barulho desorganizado, era a vida acontecendo. Eu percebi que o silêncio não é necessariamente sinal de respeito aqui. A conversa é parte da convivência. Comecei também a observar como o humor está presente no cotidiano. As pessoas fazem piadas rápidas, usam expressões divertidas, riem de pequenas dificuldades. Mesmo situações comuns viram motivo para leveza. Eu senti que isso cria uma forma diferente de enfrentar o dia a dia. Em vez de tensão constante, existe espaço para rir, mesmo quando nada extraordinário está acontecendo. Outra surpresa foi perceber a importância da comida, fora dos grandes restaurantes. Pequenos lugares, pratos simples, receitas caseiras. Cada pessoa parecia ter uma recomendação. Uma padaria específica, um lanche de rua, um prato que lembra a infância.
Eu percebi que a gastronomia aqui não é apenas sabor, é memória. Quando alguém me indicava algo, contava uma história junto. Eu também comecei a notar como a música muda de acordo com o ambiente. Em alguns lugares, sons mais suaves, em outros, ritmos mais animados, mas sempre presente. Não como espetáculo, mas como parte da atmosfera. Isso criava uma sensação de movimento constante, mesmo quando tudo parecia calmo. Caminhando no fim da tarde, vi pessoas praticando esportes, crianças correndo, gente sentada apenas observando o movimento. O pôr do sol parecia um evento silencioso que todos compartilhavam. Eu percebi que existe uma valorização desses momentos simples. Não precisa ser uma ocasião especial, o cotidiano já é suficiente. Eu comecei a entender que o Brasil não é apenas intenso, ele também é sensível. Existe atenção aos pequenos gestos, às conversas curtas, aos encontros inesperados. Essa mistura de energia e leveza me fez perceber o quanto minha visão inicial era limitada. Eu achava que encontraria apenas alegria explosiva. Encontrei também tranquilidade, cuidado e uma forma de viver que valoriza o presente. Cada dia trazia uma nova descoberta. Não era algo grandioso, mas sempre significativo. Um sorriso, uma conversa rápida, uma recomendação espontânea. Aos poucos, eu fui deixando de me sentir visitante e comecei a me sentir parte da cena. E foi nesse momento que percebi que o Brasil não se entende olhando de fora. Ele se entende vivendo, caminhando sem pressa e deixando que as experiências falem por si. Com o passar dos dias, comecei a perceber que não era apenas o ritmo das pessoas que me surpreendia, mas também a forma como o Brasil mistura contrastes sem parecer contraditório. Em uma mesma rua, eu via prédios modernos ao lado de casas antigas, cafés elegantes próximos de bares simples, pessoas com estilos completamente diferentes dividindo o mesmo espaço com naturalidade. No início, achei que essa mistura fosse confusa, depois entendi que ela faz parte da identidade do país. Nada precisa ser padronizado para funcionar. Uma tarde, decidi caminhar sem destino por um bairro que ainda não conhecia. O que me chamou a atenção foi a quantidade de sons diferentes ao mesmo tempo. Conversas vindo das janelas, música ao longe, alguém chamando pelo nome na rua, risadas espontâneas. Em vez de parecer barulhento, aquilo transmitia vida. Eu senti que o silêncio absoluto não é algo que define tranquilidade aqui. A tranquilidade pode existir mesmo com movimento. Outra coisa que comecei a notar foi a maneira como as pessoas ocupam o espaço com confiança. Elas falam com expressividade, usam o corpo para explicar, se aproximam durante a conversa. No começo eu me senti um pouco observadora demais, como se estivesse fora daquele código social. Mas, aos poucos percebi que não existe julgamento. Ninguém parece incomodado com diferenças. Pelo contrário, existe curiosidade e abertura. Também percebi que o humor continua presente em situações inesperadas. Uma pequena fila virou motivo de conversa, alguém comentou sobre o calor, outro respondeu com uma piada, e de repente todos estavam rindo. Eu comecei a entender que essas interações rápidas criam uma sensação de comunidade, mesmo entre desconhecidos. Não é algo planejado, acontece naturalmente. Em um fim de tarde sentei em um banco de praça e observei as pessoas chegando. Um grupo de amigos trouxe comida para compartilhar, uma família conversava animadamente, alguém caminhava apenas para relaxar. O que me impressionou foi a ausência de formalidade. Ninguém parecia preocupado em seguir um padrão. Cada pessoa vivia o momento à sua maneira, mas ainda assim havia harmonia. Outra descoberta foi perceber como o Brasil muda dependendo da hora do dia. Pela manhã, tudo parece mais calmo, com gente tomando café e começando a rotina. No meio do dia, a cidade ganha energia, com movimento intenso e encontros rápidos. À noite, surge outro clima, mais descontraído, com conversas longas e pessoas aproveitando o tempo livre. Eu senti que o país tem vários ritmos coexistindo. Eu também comecei a perceber a importância da linguagem informal. Mesmo sem dominar completamente o idioma, eu notava que as pessoas usam muitas expressões carinhosas, apelidos e formas leves de se dirigir umas às outras. Isso cria proximidade imediata. A conversa não parece distante. Ela é envolvente, quase como se todos já se conhecessem há mais tempo.
Uma coisa que me surpreendeu foi a maneira como as pessoas valorizam encontros presenciais. Mesmo com rotinas cheias, sempre há tempo para ver amigos, conversar, compartilhar comida. Não é algo raro. É parte da vida. E comecei a perceber que essas conexões constantes criam uma rede invisível de convivência. O cotidiano se torna mais leve porque é compartilhado. Também notei que o Brasil é extremamente visual. Cores nas paredes, detalhes nas fachadas, roupas vibrantes, grafites cheios de expressão. Caminhar pela rua parecia uma experiência estética. Não era algo planejado como um cenário turístico, era espontâneo, construído pela própria vida das pessoas. Outro momento marcante aconteceu quando comecei a prestar atenção nas conversas entre amigos. Elas são longas, cheias de histórias, interrupções e risadas. Ninguém parece preocupado em terminar rápido. Existe prazer em simplesmente conversar. Isso me fez perceber o quanto o diálogo aqui é valorizado. Não é apenas troca de informação, é convivência. Eu também comecei a entender melhor a diversidade cultural. Cada pessoa falava de tradições familiares, comidas típicas, costumes que vieram de diferentes influências. O Brasil não parecia apenas grande em território, mas também em experiências. Cada história revelava uma camada diferente do país. Caminhando à noite, observei as luzes, os bares cheios, a música suave saindo de alguns lugares. Mas o que mais me chamou a atenção foi a sensação de leveza. Pessoas conversando sem pressa, rindo, compartilhando o fim do dia. Ou percebi que não é necessário um evento especial para celebrar. O cotidiano já oferece motivos. Naquele momento, senti que minha percepção tinha mudado completamente. Eu cheguei imaginando um Brasil baseado em estereótipos simples. Agora eu enxergava um país complexo, cheio de nuances, onde a vida acontece com intensidade, mas também com delicadeza. E quanto mais eu observava, mais eu entendia que ainda havia muito para descobrir. Porque o Brasil parece sempre revelar algo novo, quando você acha que já começou a compreendê-lo. Quando comecei a última parte da minha viagem, percebi que algo dentro de mim já tinha mudado. Eu não caminhava mais como alguém tentando entender o Brasil de fora. Eu caminhava com a sensação de estar vivendo dentro dele. As ruas já não pareciam apenas novas. Elas tinham se tornado familiares. O som das conversas, o jeito das pessoas, a mistura de ritmos, tudo começou a parecer natural. Eu comecei a lembrar das ideias que eu tinha antes de chegar. Eu imaginava um país definido por imagens simples, praias, festa, música e alegria constante. Mas o que encontrei foi muito mais profundo. Encontrei um país onde o cotidiano tem significado, onde a conversa casual vira conexão, onde pequenos encontros transformam o dia. O Brasil não é apenas vibrante, ele é sensível. Não é apenas intenso, ele também é acolhedor. Uma das últimas coisas que me marcou foi perceber como as pessoas valorizam a presença. A um jantar simples, ninguém parecia com pressa. As histórias se estendiam, as risadas surgiam sem esforço e o tempo parecia perder importância. Eu senti que aquele momento não precisava ser extraordinário para ser especial. Ele já era completo por si só. Isso me fez refletir sobre a forma como eu vivia antes, sempre correndo, sempre planejando o próximo passo. Também percebi que o Brasil ensina a observar mais, não apenas os lugares, mas as pessoas. O vendedor que conversa enquanto trabalha, o grupo que se reúne espontaneamente, a família que compartilha a mesa, o músico que toca sem palco. Esses detalhes criam uma atmosfera que não aparece em fotos, mas que define a experiência real. Outro sentimento que surgiu foi a ideia de proximidade. Mesmo sendo estrangeira, eu nunca me senti totalmente distante. Sempre havia alguém disposto a conversar, explicar, recomendar, rir junto. Essa abertura constante cria uma sensação de pertencimento que chega de forma inesperada. Eu não precisei fazer esforço para me integrar. A convivência aconteceu naturalmente. Eu também comecei a perceber que o Brasil tem uma energia que não é apenas visível. Ela é sentida, está no jeito das pessoas se expressarem, na intensidade das conversas, na leveza do humor. Mesmo nos momentos mais simples, existe uma vitalidade que transforma o cotidiano. Não é exagero, é autenticidade. Caminhando pela última vez sem destino, observei tudo com mais atenção.
As cores nas paredes, o movimento das pessoas, o som distante de música, o cheiro vindo de uma cozinha próxima. Eu senti que cada elemento fazia parte de um cenário vivo. Não era apenas um lugar para visitar. Era um lugar para sentir. Eu percebi então que tinha entendido errado o Brasil antes de chegar. Eu achava que encontraria apenas alegria superficial. Encontrei profundidade. Achei que veria apenas festa. Encontrei rotina cheia de significado. Imaginei distância cultural. Encontrei proximidade humana. Essas descobertas mudaram não apenas minha visão do país, mas também minha forma de olhar o mundo. Quando penso no Brasil agora, não lembro apenas de lugares. Lembro de conversas, risadas, gestos simples, momentos inesperados. Lembro da sensação de estar presente. Lembro da leveza que surge quando o cotidiano é compartilhado. E percebo que essa foi a maior surpresa. O Brasil não é apenas um destino. Ele é uma experiência que transforma a forma como você sente a vida. Ao final da viagem, entendi que não existe uma única definição para o Brasil. Ele é múltiplo, diverso, cheio de contrastes que convivem em harmonia. E talvez seja justamente isso que torna tudo tão especial. Você chega com ideias prontas, e aos poucos elas se desfazem, dando lugar a algo mais verdadeiro. Eu cheguei achando que conhecia o Brasil. Eu fui embora entendendo que o Brasil precisa ser vivido para ser compreendido.